Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade agora, à nossa apresentação, nossa aula. Vou falar um pouquinho sobre tabagismo, tá? Mais um dos nossos fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares. Então, o tabagismo, ele é o único fator de risco cardiovascular considerado totalmente modificável. O que quer dizer isso? É que é o único dos fatores que a gente pode, de fato, tirar de nossas vidas e conseguir revertê-lo completamente, A gente sabe que por conta dessa característica de ser modificável, 50% das mortes, elas poderiam ser evitáveis, Principalmente as mortes cardiovasculares, já que a maioria das mortes causadas pelo tabagismo ou relacionadas ao tabagismo são doenças cardiovasculares, Então, o que é que a gente sabe? É que pessoas fumantes que têm mais de 60 anos de idade, então aqui a gente tem duas coisas importantes, O fator tabagismo, o fator idade. Começa, Lembra que eu falei? Quanto maior a idade, quanto mais tempo de vida, mais risco vai se impondo ao sistema cardiovascular, Então, quando eu associo as duas coisas, eu tenho 2 vezes mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio. Pessoas fumantes com menos de 50 anos de idade, comparadas àquelas pessoas que não fumam, elas possuem 5 vezes mais chances de infartar. Então, por mais que você não tenha os 60 anos de idade, não seja idoso, mas é fumante, ainda assim, quando eu comparo com sujeitos saudáveis da mesma faixa etária, que não fumam, no caso, a chance da pessoa fumante morrer é 5 vezes maior. Minto, a chance da pessoa infartar, tá certo? Então, o fumante passivo também é uma pessoa que possui risco cardiovascular. Só que o risco, comparado a um fumante ativo, ele é considerado moderado. Então, isso significa dizer que possui um risco importante, mas o risco é moderado, tá certo? Então, o risco é menor, não é tão alto como, por exemplo, esse 5 vezes, a chance de me infartar. O que a gente sabe é que o consumo de tabaco, quando a gente compara, olha lá para trás, para a década de 70, 60, ele vem diminuindo ao longo das décadas, O que acontece é que existe classes ou perfis específicos populacionais no qual o aumento ele foi observado, Então, por exemplo, pessoas com nível socioeconômico mais baixo e mulheres. Então, o consumo nesses grupos específicos, eles têm aumentado, ao longo dos anos, ao contrário do consumo geral, vamos dizer assim, de cigarro, As mulheres, elas têm um adicional, que é os maiores efeitos deletérios do tabagismo quando associados com contraceptivos orais. Então, fumar e usar contraceptivo oral pode ser um fator, pode amplificar, na verdade, o fator de risco tabagismo, tá? Eu trouxe um estudo aqui, só uma observação, um detalhe: fumante prolongado, no caso, aquela pessoa que fuma ao longo de muitos anos, ela reduz, em média, 10 anos de sua vida. Esse aqui é um dado extremamente importante que mostra o impacto do tabagismo na vida das pessoas, tá? Esse aqui é o estudo que eu havia comentado, Esse estudo foi publicado, se eu não me engano, foi em 2015, está aqui a informação. Então, é uma revisão sistemática que eles fizeram um levantamento exatamente para saber a combinação, os contraceptivos combinados orais, e o risco que esses contraceptivos eles podem trazer para infarto agudo do miocárdio e AVC, tá bom? Então, eles queriam estimar o risco, de infarto, de AVC, comparando pessoas, que usam e que não usam esse tipo de contraceptivo oral, as doses e as gerações desses contraceptivos combinados ou isoladamente, tá? Qual foi a conclusão dos autores, tá certo? É que eles viram que a meta-análise dele mostrou que o risco para infarto ou isquemia foi de 1,6 maior, no caso, em mulheres que usavam contraceptivos orais, tá? Agora, vamos lá à observação. O risco foi maior para aquelas que usavam no caso, os comprimidos, com mais de 50 microgramas de estrógeno. Quando combinados os resultados dos estudos, no caso, risco de trombose, etc.,
foi maior em pacientes que utilizavam contraceptivos orais. E aí o importante também é que quando a gente fala aqui dos contraceptivos hormonais, né? No caso, é indicado ou é seguro, na verdade, o uso de 30 miligramas de estrógeno pode ser considerado seguro, ou também aqui, ó, contendo levonorgestrel, tá bom? Então, não é 100% problemático, tem a quantidade de uso, tem a concentração de estrógeno ali, né? E se essa concentração, por exemplo, for de 30 miligramas de estrógeno, é seguro utilizar esse tipo de contraceptivo, tá certo? Mas há risco quando o uso é indiscriminado, tá bom? Aqui outras informações com relação ao tabagismo ainda, né? Ele diminui o HDL, que é o colesterol bom, ele aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial de repouso, tá? Que vai o quê? Reduzir a frequência cardíaca de reserva desse paciente. Então, quando a gente tem uma frequência cardíaca de repouso muito grande, a frequência cardíaca que ficaria de reserva para ele dar o máximo no exercício, por exemplo, ela fica reduzida. Ou seja, quando a frequência de repouso ela fica muito grande, ela se aproxima muito da frequência máxima, a gente tem menos espaço para o sujeito, como é que eu posso dizer? Ele é mais mal condicionado, porque a gente não consegue trabalhar com esse paciente muitas vezes, porque ele alcança frequências muito altas e a gente não pode ultrapassar alguns limites, né? O cigarro, ele aumenta a agregação de plaquetas, né? Ele aumenta o fibrinogênio e gera disfunção endotelial. Então, esse conjunto aqui é um prato cheio para a aterosclerose, né? Um prato cheio para a aterosclerose gera processo inflamatório, vascular, então aumenta a taxa de metabólica naquele local, né? Em geral, mas vascular do ponto de vista vascular. Então, é bem danoso o uso do cigarro, acho que isso não é novidade, né? E eu queria acrescentar uma novidade, que é o uso dos vapes, né? Que são os dispositivos elétricos, né? Dispositivos de fumo, né? Que são elétricos. Muita coisa se falou sobre isso, eu já tinha visto muitas informações distorcidas sobre isso, inclusive dando conta de que esse tipo de dispositivo seria mais saudável do que um cigarro, e por alguns anos terminou que ficou uma lacuna científica em torno disso, uma dúvida. Só que hoje já existem estudos que mostram o quanto esse tipo de dispositivo ele é danoso para o organismo. Então, recentemente, foi uma publicação agora em 2024, eu tive acesso ao posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o uso desse tipo de dispositivo. E eles dizem 10 razões para manter a proibição desses dispositivos para fumo, dispositivos eletrônicos de fumo, né? E aí vários deles, por exemplo, evidências suficientes como alternativa de risco entre fumantes, tem produtos químicos com efeitos desconhecidos, gera fator de risco para doença cardiovascular, tem prejuízo à saúde no caso dos pulmões dos nossos pacientes, tanto dos que fumam como dos que não fumam, né? Que mais eu posso destacar? Gera impacto no SUS, porque essa pessoa vai ficar internada depois. Enfim, gente, tem uma série de coisas e tem a conclusão aqui, ó. Com base no exposto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia manifesta veementemente, com certeza, com convicção, sua oposição a qualquer regulação e comercialização desses dispositivos, independentemente de sua modalidade. Então, claramente, não existe respaldo científico, né, principalmente da nossa maior sociedade, no caso de cardio brasileira, né, ela aponta a necessidade de manter a proibição por entender que o que já se conhece sobre esses dispositivos, sabe-se que há malefícios, e o que não se conhece, há uma possibilidade de também haver malefícios para a saúde do sujeito. Mesmo em fumantes inveterados, que são aquelas pessoas que fumam mais de 20 cigarros por dia, se você parar de fumar, você vai reduzir o risco de doença cardiovascular dentro de 5 anos. Isso é um dado muitíssimo importante. Mas vou botar um porém. Embora permaneça elevada além de 5 anos. O que quer dizer isso, gente?
com a remoção, né, com a retirada do cigarro, a pessoa fumante inveterado, aquele fumante muito que fuma mais de 20 cigarros por dia, ele consegue reduzir os seus fatores de risco, ele consegue reduzir o seu risco cardiovascular. Porém, o risco continuará elevado acima dos outros sujeitos que nunca foram fumantes. Mas ele consegue reduzir. Obviamente, se o risco ele reduz, a chance de morte, a chance de eventos cardiovasculares será reduzida também. Aqui a gente tem algumas recomendações de 2013. Então, a gente tem nível A, tratamento farmacológico do tabagista, né? E aí temos as sugestões que são colocadas. Mas aí, gente, levando em conta outros aspectos, todos na classe 1 de prioridade, apesar de evidências ainda serem insuficientes, mas o fumo ele é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, então a gente ressalta a importância de se evitar isso, né? E que a exposição ao fumo, né, do ponto de vista passivo, ela também aumenta o risco, também deve ser evitada, tá certo? Sobre o sedentarismo, importantíssimo, né? Quando a gente fala sedentarismo, a gente está falando de a condição no qual o indivíduo ele não mantém um gasto metabólico necessário para poder queimar gordura do corpo e conseguir se mover, manter o seu organismo funcionante. Quando eu comparo uma pessoa ativa com uma pessoa inativa, fisicamente inativa, a gente sabe que esta pessoa, fisicamente inativa, ela tem 8 vezes mais risco de complicações cardiovasculares comparando a um sujeito ativo. Então é muito importante e é muito forte o impacto que a inatividade física ela gera nas pessoas, né, do ponto de vista cardiovascular. E aqui eu quero já chamar a atenção e deixar uma mensagem para vocês da importância da gente conseguir entrar regular, né, ou manter uma prática regular de atividade física, para que a gente consiga ser exemplo para os nossos pacientes, para os nossos familiares, e a gente poder também, obviamente, reduzir o nosso risco cardiovascular, né? Evitar de ser sedentário é importante. Então, o indivíduo fisicamente ativo, ele tende a ser mais saudável, ter maior qualidade de vida e viver mais, com expectativa de vida, tá? Só para esclarecer, a gente tem alguns níveis de intensidade aqui interessantes. Eu estava falando para vocês de gasto metabólico, né? Então, quando a gente considera uma pessoa que está em comportamento sedentário, o que é o comportamento sedentário? São todas aquelas atividades que requerem menos gasto metabólico. Então, por exemplo, permanecer sentado, reclinado, deitado, assistindo televisão. Então, essas posições que a pessoa fica o tempo inteiro nessa condição, esses comportamentos, é chamado isso de comportamento sedentário. Por quê? Porque o gasto metabólico nessas posições são muito baixos, entre 1 e 1,5 METs. Agora, quando a gente começa a aumentar a intensidade, 1,6, leve, né, moderado, vigoroso, aí são as atividades mais importantes aqui, né, que a gente começa, por exemplo, andar vagarosamente, cozinhar, fazer a limpeza doméstica, né? Então a gente considera atividades leves, andar de bicicleta, dançar, praticar yoga, uma natação recreacional, né, já é considerado moderado. E aí acima de 6 metros já temos atividades intensas, como, por exemplo, correr, fazer pedalada com maior intensidade, né? Jogar tênis individual, né? Um de cada lado, mas você individualmente, então em dupla. Nadar, fazendo voltas específicas, né? No nado. Então, tudo isso aqui é importante para a gente poder direcionar, porque às vezes nosso paciente, a pessoa que a gente está lá fazendo um rastreio, ela não entende bem o sedentarismo. Ela fala, não, eu faço minhas tarefas, mas veja, qual o nível de tarefa você está fazendo, né? Então, é importante. Aqui, foi o levantamento de 2019 das diretrizes, né? Eles colocam horas por dia despendidas para os vários níveis de atividade. Então, a gente passa 8,3 horas dormindo, em média, 7,7 horas sedentário, em comportamento sedentário, 7 horas em atividade mais leve, e apenas 0,2 horas em atividade moderada ou vigorosa, ou seja, o tempo que a gente passa no nosso dia a dia com atividade que de fato gere modificação fisiológica, que reduza o risco cardiovascular é muito pequena. Então é importante a gente inverter um pouquinho esses papéis, de repente diminuir um pouquinho o tempo sedentário, diminuir um pouquinho
a atividade de intensidade leve, começar a aumentar a moderada, para a gente poder modificar essa estrutura desse gráficozinho aqui. Recomendações aqui já de 2021, tá bom? Esse aqui é o guideline europeu, tá? De doenças cardiovasculares. Então, o que é que ele recomenda? Então, nível A de evidência, classe 1 de prioridade é a prática de atividade física em adultos de todas as idades, né? Trabalhando aqui em torno de 150 a 300 minutos por semana, realizando atividades moderadas, ou 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa aeróbica, tá bom? É importante levar isso em consideração porque isso tudo aqui eles dizem que reduzem, né, a mortalidade por todas as causas, também de causas relacionadas às doenças cardiovasculares. Ou seja, gente, inclusive se a gente pegar 2013 e olhando as recomendações, ao passar dos anos, já agora em 2021, a gente já vê que o tempo de só 150 minutos, caminhada leve, atividade leve, já não basta mais. Agora é importante a gente ter uma prática regular de atividade com intensidade moderada, né? E aumentar esse tempo cada vez mais ao longo da nossa semana. As demais eu vou passar nesse momento, mas essa aqui eu considero como sendo a mais importante, tá? Estresse é o último dos fatores que eu vou trazer para vocês. Então, ele é gatilho para várias questões, principalmente para eventos cardíacos agudos, tá certo? Então, aquela angina que a gente pode apresentar, de repente já pode ser um sinal estresse. Então, quem geralmente apresenta isso são aquelas pessoas que têm uma personalidade mais competitiva, que vivem mais sob pressão, que são mais hostilizadas. Essas pessoas, elas possuem maior risco de doença arterial coronariana, como por exemplo o infarto, angina, tá bom? Então é importante levar em conta que esse estresse mental, ele gera esse processo isquêmico cardíaco coronariano e que isso é um mal silencioso, que a pessoa só percebe em momentos de maior estresse, mas o estresse continuado, ele vai matando pouco a pouco o sujeito, né? Então, obviamente, a pessoa que, por exemplo, preocupações sociais e econômicas, isso já leva a um aumento, né? Os estudos já mostram isso, 2 vezes maior no risco da pessoa infartar, tá bom? Então, o importante aqui é tentar controlar o estresse, tá? Eu não tenho algumas recomendações aqui específicas, mas o importante é controlar esse estresse, né? A gente orientar o nosso paciente a buscar, talvez, até um tratamento especializado, né? Já que a gente não pode ajudar diretamente nisso, a esse controle, mas as orientações, os encaminhamentos, né? Sugerir que esse paciente, de repente, ele mude um pouco o estilo de vida dele. Às vezes, até a prática do próprio exercício físico já vai ajudar a que esse paciente lide melhor com o estresse do dia a dia, do trabalho, etc. Bem, a gente entendeu aqui os fatores de riscos modificáveis e agora a gente vai compreender um pouco como eu vou estratificar esse risco, né? Ou seja, como é que eu vou qualificar, classificar o meu paciente de acordo com o que ele apresenta para mim. Então, a gente já viu que eu tenho fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Mas como esses fatores impactam, qual deles impõe mais ou menos risco, tá? Então, a estratificação de risco, ela é uma ferramenta utilizada para identificar indivíduos que são assintomáticos com maior predisposição para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, quando eu falo para vocês da importância da gente reconhecer, né, não só de não só esperar que os sujeitos nos procurem na nossa clínica, no nosso serviço, queixando de doença cardiovascular, mas o mais importante é que a gente consiga reconhecer essa pessoa em meio à comunidade, né? Essa pessoa que não fala para a gente porque ela não sabe que tem. Então é importante que a gente possa usar as ferramentas disponíveis para poder fazer essa estratificação, rastrear essas pessoas, identificar essas pessoas e poder estratificar o risco cardiovascular que elas possuem, tá? Para isso, a gente consegue então estimar a gravidade a partir disso, né? De doenças cardiovasculares. Nós temos como ferramenta o chamado ERG, né? Que é o Score de Risco Global, e que nos ajuda, inclusive, a trazer uma estimativa de risco para os próximos 10 anos de um sujeito, tá bom? Isso aqui é feito todo por meio de um estudo
de Framingham, que já vem há décadas e décadas sendo realizado exatamente para poder identificar fatores de risco e poder identificar e estratificar esses fatores, tá bom? O que é que a gente pode dizer aqui além disso? Eu posso classificar essa pessoa com risco muito alto, risco intermediário e risco baixo para doenças cardiovasculares. Então vamos lá. Eu trouxe aqui o quadro, isso aqui, gente, está na diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de 2019, tá? Esse é um dos quadros. Eu trouxe o quadro referente a mulheres, a avaliação da estratificação de risco de mulheres. O que é que a gente vai observar aqui? Que tem pontuação. Nós temos pontuação negativa, que representa, na verdade, fatores até protetivos, né? Não são fatores de risco, mas são fatores de proteção do risco, né? E nós temos, de fato, fatores que vão aumentando o risco cardiovascular do sujeito. Então, quanto maior o número aqui nessa escala crescente, maior o risco cardiovascular. Então, por exemplo, o primeiro avaliado é a idade. A gente já viu que quanto maior a idade, principalmente a partir de 60 a 65 anos, maior é o risco cardiovascular. Mas veja, a idade, eu falei para vocês, não é o fato de ser idoso que tem risco. Eu falei para vocês que a idade vai passando, a faixa etária vai mudando e cada ano de vida vai impondo um risco, vai impondo uma carga cardiovascular importante. Então, veja, pessoas de 35 anos já estão 0,2 aqui, né? Então, é importante considerar isso. O segundo item é o colesterol bom, o HDL, né? Então, quanto maior a concentração de colesterol, mais ele protege o sujeito. Tá? E quanto menor o colesterol, menos ele protege o sujeito. Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Minha lógica aqui. O terceiro é o colesterol total. Então, avaliar em quanto está o colesterol do meu paciente. Colesterol muito elevado, por exemplo, 280 a mais. Aqui, na verdade, colesterol 200 já é um colesterol bem ruim, né, gente? A gente já sabe que o risco cardiovascular ele aumenta. A partir desse nível aqui, ele já vai aumentando 2 vezes o risco de doença arterial coronariana, não é verdade? Então, aqui, do mesmo modo, pressão arterial. Eu tenho 2 tipos aqui, ó. Sistólica não tratada e sistólica tratada. O que quer dizer cada uma delas? A sistólica não tratada significa dizer que eu verifiquei a pressão do meu paciente sem efeito da medicação. Então, meu paciente, ele chegou para mim, não tomou remedinho hoje, eu verifiquei a pressão dele. Como estava a pressão do meu paciente? Aí a gente coloca lá o valor da sistólica. Tratada é quando meu paciente já tomou o remedinho no dia e eu já verifiquei a pressão dele depois de ele tomar o remédio, tá? Então, quando a gente consegue acompanhar o paciente, consegue pegar ele em momentos diferentes, a gente pode ter um momento avaliar ele com ou sem o efeito da medicação, para saber como comporta-se naquele mesmo horário, vale ressaltar, a pressão dele, tá bom? Sistólica, ambas. Fumo sim ou não, obviamente quem fuma impõe risco cardiovascular aqui, 3 ou 4 pontos. Diabetes, sim ou não. O sim impõe risco cardiovascular, o não é 0, tá bom? O que é que eu vou fazer depois disso, gente? Vou somar. Então, como é que eu faço para ajudar, para ficar mais fácil? Eu pego tudo que é positivo, do 1 para cima e somo. Então, deu um valor lá positivo, né? Mais 10. E depois eu faço a subtração do negativo. Então, depois eu removo da minha continha, por exemplo, a pessoa está com HDL bom, ou a pessoa, por exemplo, está com a pressão boa. Então, se ela está com a pressão boa, eu vou tirar 3 pontos. Então, se deu 10, eu tiro 3 e eu vou ficar com 8, não é verdade? E aí, nesse caso, eu vou reduzir a pontuação do meu paciente de acordo com os pontos positivos, que são aqueles, no caso, os aspectos positivos da escala. No final das contas, eu vou ter uma soma. E essa soma, ela vai agora, vou passar para a segunda avaliação, que é o risco global em 10 anos. Tem uma escala para homens e tem uma escala para mulheres. Então, se o cara lá, a mulher no caso, né, deu que está com 3 pontos, a soma dela deu 3 pontos. Então, ela tem um risco de 2% de morrer de doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Tá? Então,
à medida que a pontuação vai subindo, gente, o risco em percentual aqui ele vai subindo também. Então, a gente faz o quê? A gente faz 3 coisas. Primeira coisa, a gente bota a pontuação do sujeito. Depois, a gente faz o risco percentual, 1%, 2%, 2,1%, 2, vai por aí. E a terceira coisa é essa aqui, ó, é classificar. Então, a pessoa deu no score geral de risco, tá? Ela deu menos de 5%. Então, essa pessoa ela tem um risco baixo. O score deu de 5 a 20%, ou seja, acima de 5 e abaixo de 20 para homens, acima de 5, abaixo de 10 para mulheres, risco intermediário, e por aí vai. Então, a depender do valor nessa escala geral, tá certo? Ou seja, na escala de risco global do meu paciente, que está aqui, ó, em percentual, ok? Então, se foi 5%, até aqui, ó, daqui para baixo, a pessoa tem risco baixo. Se for de 5 para cima, já começa a ter risco maior, tá bom? Então, eu vou analisar. A terceira coisa que eu vou ver na estratificação é exatamente estabelecer ou classificar o risco dessa pessoa, baseando-se naquele risco, na segunda tabela de risco que a gente possui, certo? De modo geral, portanto, importantíssimo que a gente tenha uma atenção voltada para a prevenção, controle do tabagismo, controle do peso, alimentação saudável, acompanhar a taxa glicêmica, verificar a sua pressão, praticar atividade física, se divertir, ser feliz, né? O que é que a gente sabe? Que os estudos eles indicam que as estratégias de prevenção primária e secundária de doença arterial coronariana, elas resultam em redução significativa da mortalidade, bem como substancial economia para os cofres públicos quando a gente pensa em custos relacionados à saúde, tá certo? Então, é importantíssimo que a gente tenha isso em mente para que nós possamos intervir tanto para reduzir risco de mortalidade daquele sujeito, e óbvio, se não tiver a condição instalada, prevenir que a condição se instale, né? Mas também reduzir custos, né, de sistema único de saúde, principalmente. Então, aqui as recomendações com relação à questão de intervenções primárias, né? A gente carece ainda de estudos com melhor validade, né, com melhor qualidade, evidência, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, o controle, o rastreio, né, de pressão arterial em adultos é importante para poder controlar ou avaliar o risco, né, de hipertensão dos sujeitos, como também avaliar a questão de sobrepeso, história familiar da hipertensão, devem ser consideradas. O que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês, gente? Considerando esse nível aqui, que é importante que a gente faça o rastreio dos sujeitos que não são sintomáticos. Inclusive aqui, ó, a avaliação global dos fatores de risco cardiovasculares é recomendado em todos os indivíduos, né? Com ou sem qualquer risco cardiovascular. Então, é importante localizar, identificar, né, histórico familiar, né, prematuro de morte cardiovascular, se essa pessoa, de repente, ela já tem fatores, se essa pessoa ela fuma, se essa pessoa ela tem hipertensão, se ela é diabética, se ela tem alteração nos níveis lipídicos, né, colesterol, obesa ou outras comorbidades que incrementem, aumentem o risco cardiovascular. Então, gente, a gente está em campo, fazendo um trabalho de rastreio, de avaliação, de identificação, estabelecendo, né, a classificação, né, dessas pessoas. É importantíssimo para a gente poder dar os direcionamentos. E aqui eu espero que vocês consigam entender a importância de ter fisioterapeuta na atenção básica, né? Para que a gente consiga estar ali junto com a equipe. Obviamente, isso aqui não é uma função exclusiva do fisioterapeuta, mas estar com a equipe para poder trabalhar em cima disso, tá? Então, aqui, somente para a gente terminando, né, alguns exemplos que podem ser considerados, né, como intervenções que podem ser feitas. Então, a gente, por exemplo, trabalhar sobre o risco cardiovascular. Então, avaliar fatores estressantes do ponto de vista psicossocial. Aqui é só para falar para vocês antes. Aqui tem a ver com os determinantes sociais de saúde e doença, tá bom? Então, verificar fatores estressantes, né? Poder acompanhar, aconselhar. Por exemplo, verificar o nível de
de conhecimento, na verdade, essa palavra traduzindo, seria conhecimento do paciente, entender a sua saúde, entender as questões de saúde, né? Para poder maximizar o efeito das nossas medidas, porque às vezes o paciente, ele não entende o que a gente quer, ele não entende o nosso objetivo. Isso aqui eu vou focar nesse ponto porque é muito importante. Quando o paciente ele não compreende o que eu quero, a minha meta com o senhor, com a senhora é essa. Se ele não entender a minha meta, ele pode estar até concordando ali, mas ele não vai aderir ao tratamento muitas vezes, porque ele não entende. Então, a maneira de aumentar a eficiência do nosso trabalho, né, tornar o nosso trabalho proporcionar mais resultados mais rápidos e melhores, né, vamos dizer assim, é que a gente possa trabalhar junto com essa pessoa para que ela entenda de fato o que a gente deseja e ela compreenda cada etapa do processo, né? Então fica aqui um recadinho para vocês com relação a esse aspecto que é extremamente importante, né? Tem uma tabela aqui que tem orientações para cada uma das intervenções e é importante que a gente considere, tá? Então, aqui para a gente finalizando, a gente tem uma estrutura hierárquica, né? Que a gente tem um esquema de, por exemplo, pessoas aparentemente saudáveis, né? Então, por exemplo, a gente vai à comunidade estudar pessoas, avaliar essas pessoas. Então, qual é a recomendação? É identificar, no caso, objetivos principais da prevenção para essa pessoa. Então, falar com ela sobre prevenção, falar com ela sobre fatores de riscos, explicar educação em saúde, né? Depois, a gente vai estimar o risco dessas pessoas. Então, identificar naquela lista de risco percentual em 10 anos, qual é o risco dessas pessoas. E aí a gente verificar, nesse estudo, nesse rastreio, identificar então os fatores que são modificáveis, estilo de vida dessas pessoas que podem ocasionar em doenças cardiovasculares, né? E aí proporcionar tratamento ou que gere benefícios para esse paciente, para ele poder reduzir, prevenir, né? A ocorrência desse tipo de coisa, né? Então, o segundo momento, a gente vai, depois de lançar as propostas, voltaríamos ao local, revistaríamos aquele paciente para avaliar se ele apresenta, né? Ou então poderíamos aprofundar, na verdade, uma avaliação desse paciente para poder identificar detalhadamente a situação dele com relação a outras comorbidades, com relação enfim, a situação de preferências do paciente, né? Porque às vezes ele não gosta de fazer uma atividade aeróbica, sei lá, na clínica, não gosta de vir fazer esteira, por exemplo, e de repente pode indicar que esse paciente trabalhe fazendo uma caminhada mais moderada, intercalando com corridinhas leves. Então, enfim, a gente acompanhar essas pessoas para poder ir passo a passo, gente, em cada nível e verificando se os objetivos de prevenção foram alcançados, tá? Então, isso aqui é importante para vocês levarem em conta. E agora sim, eu encerro a minha apresentação, a minha aula aqui. Espero que vocês tenham entendido e fico à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço.